pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje o programa está muito especial para mim, porque vamos falar de um assunto que fez parte da minha história, o Pilates. Como eu tive estúdio por muitos anos, eu posso afirmar que o Pilates vai muito além dos exercícios. Ele é uma conexão entre o corpo e a mente, é consciência corporal, é equilíbrio, é fortalecimento, é respiração, é um método muito completo. E o mais legal, toda a família pode praticar, adultos, crianças, gestantes, idosos. E o programa está recheado de muita informação, porque vamos falar sobre os benefícios, vamos esclarecer mitos e também vai rolar aqui uma aulinha prática. Já estou dando aqui um spoiler. Mas hoje a minha convidada veio diretamente de Caxias do Sul e ela é educadora física. Eu estou falando da Michele Gianni. Michele, seja muito bem-vinda no programa. Que honra tu vir diretamente de Caxias aqui no Mãe Sem Culpa. Obrigada, Dani, pelo convite. Eu aqui me sinto honrada por estar aqui com vocês hoje. Tá, vamos começando assim, eu gostaria que tu te apresentasse e contasse um pouquinho do teu trabalho, né, da tua especialidade. Conta um pouquinho aí para nós. Então, eu sou formada em Educação Física há 19 anos, 20 anos quase, e eu me formei, o meu primeiro curso de Pilates foi em 2006, onde então eu tive um contato direto com o Pilates clássico. E dentro do Pilates clássico eu consegui ter a minha grande paixão, porque na minha licenciatura e também bacharelado, porque antes do processo todo, eu queria muito dar aula em escola. Mas aí quando eu descobri o Pilates, aí eu pude me encantar, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de resultados rápidos. E o Pilates, ele me traz um resultado rápido, inteligente e movimentos sequenciados de uma forma mais completa, e eu gosto desse tipo de coisa. Então, eu me formei na Universidade de Caxias do Sul, eu fiz licenciatura plena em Educação Física, fiz a formação de Pilates e depois eu fiz uma segunda formação de Pilates, agora recente, em 2020. Então, eu tenho um estúdio em Caxias do Sul, Estúdio Co, é onde eu pratico as aulas lá, tanto individuais, duplas, e aí é onde a gente tem a nossa equipe lá trabalhando também conosco. Não, eu estou muito feliz, né, porque assim, eu vou te dizer, não é fácil. E tu deve saber, né, que achar profissionais que usam a mesma técnica do Pilates clássico. E eu tive que te trazer de Caxias do Sul para falar sobre isso, né? E eu estou muito honrada por isso. E então, assim, ó, eu estou muito feliz, né, porque é um assunto que realmente fez muitos anos, né, parte da minha vida, da minha história. E né, sou até meio suspeita para falar, né? Mas então, vamos começar aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas e tu vai me respondendo, tá? Conforme eu for te perguntando aqui. O que é, então, realmente, o que é o Pilates e quais são os benefícios dele? O Pilates é um método inteligente criado por Joseph Pilates. Então, a gente já começa pela parte principal da história, que é o Pilates clássico, que todo mundo diz, ou tradicional, ou original. Então, o método Pilates são movimentos sequenciados, catalogados, de início, meio e fim, onde esse grande gênio criou e ele catalogou, ele por uma questão de sequências e metodologia mesmo, criar uma metodologia. Ele aplicou isso em diversas pessoas na época e aí então instituiu o método Contrologia, que aí é que começou a vir o método Pilates para o mundo. E aí os benefícios eles são diversos, então a gente já começa falando primeiramente, como eu costumo dizer no estúdio, de postura. Quando a gente tem uma boa postura, a partir de uma boa postura, a gente começa a ter atitudes. E essas atitudes, elas vão reverberando no nosso dia a dia. Então, essas posturas, esse autoconhecimento que a gente tem, que o Pilates nos dá, esses limites que a gente tem de movimento, gesto motor, prática, a própria posição sentada, a gente precisa ter uma postura para a gente não estar com aquele problema depois, agora a gente está no sofá, a gente vai levantar como desse sofá, né? Então o Pilates ele te dá reforço, fortalecimento, postura, equilíbrio, simetria de membros, simetrias articulares, ele te dá também um reforço profundo do tônus muscular, então ele tem todo um preparo físico um pouco diferente das outras atividades físicas. Eu sempre gosto de falar, né, que o Pilates ele é realmente um exercício muito completo, né, porque ele engloba muitos benefícios e às vezes em um único exercício, né, Michele? Exatamente. Então a gente tem um único exercício que quem pratica Pilates vai entender, o The 100.
O The 100 é o primeiro exercício que a gente precisa ensinar a todo mundo. O mundo, e a gente já vai exemplificar aqui o 100 depois na aulinha, que é o exercício respiratório, retorno venoso. Ele modifica toda a tua circulação sanguínea, inclusive aumentando o teu metabolismo. Então, a gente já cai num mito aí de que Pilates emagrece ou não emagrece. Então, acho que depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre os mitos depois, né? E além também que trabalha também o fortalecimento do abdômen, né? Muito, né? muito. Mas vamos dizer assim, ó, o que é o Pilates clássico? E o que difere ele também de outros métodos? Sim, o Pilates clássico, então, ele, ou tradicional, ou original, que nem a gente chama, ele é o Pilates sugerido pelo criador, que é o Joseph Pilates. Ele é um método de melhor métrica, de melhor evolução. Então, ele tem uma sequência de solo, sequência de reformer, são os equipamentos do Pilates, né? Sequência de Cadillac, sequência de Wunda Chair, de High Chair. Todos os equipamentos existem em uma sequência. Então, o clássico significa que é do Joseph Pilates. É uma metodologia sugerida por ele. Já o contemporâneo ou outras atividades, ele não tem essa característica de sequência. Então, fica muito mais, diria, mais desafiador ter uma métrica de evolução com esse aluno quando a gente se trata de outra técnica a não ser um clássico. Eu diria que seria essa a grande diferença. Isso aí, muito bom. E quais são as principais indicações para quem quer, né, iniciar o método? Então, as principais indicações é vontade. Primeiro que tenha vontade. Até porque, geralmente, o que está acontecendo hoje em dia é as pessoas serem direcionadas para o Pilates por um problema físico, ou por uma reabilitação, ou por alguma indicação, inclusive médica, enfim. Mas o Pilates, ele é para todos. Então, a contraindicação não existe, porque hoje em dia a gente consegue reabilitar, a gente consegue fortalecer, a gente consegue condicionar dentro da metodologia. Então, a gente não precisa inventar moda, sabe, Dani? Isso é uma grande tendência que aconteceu assim no início do Pilates, que era muito fechado. A contrologia veio para poucos. E aí, conforme a gente foi conseguindo abrir esses catálogos, o que foi escrito por Joseph mesmo, a gente conseguiu ter um pouco mais de visão do que é a metodologia. O que hoje a gente consegue ver que não precisa inventar moda, está tudo escrito, é só seguir a cartilha. Então a gente consegue reabilitar, condicionar, a gente consegue trabalhar até disfunções respiratórias, até não muito, disfunções respiratórias, disfunções abdominais, então é muito completo. Até porque quando ele inventou o método, né, na Primeira Guerra Mundial, ele, na verdade, só existia o solo, né, o Mat Pilates. Exatamente. Aí, quando ele foi ajudar lá na guerra, com os feridos de guerra, ele começou a ver que a reabilitação dele com o Cadillac, que ele começou a inventar os aparelhos, né, começou a ser muito eficaz, porque ele começou a adaptar aí os exercícios do solo para os aparelhos. E aí que veio, né, o Cadillac, depois ele inventou o Reformer, enfim, depois a gente fala sobre isso, mas é que eu adoro, né? Já tô aqui. Eu já tô querendo até demonstrar os equipamentos, né, que já tem um único equipamento e que nesse período foi o primeiro equipamento que a maioria desconhece, que é um equipamento pequeno que se chama Foot Corrector e que é o primeiro patenteado pelo Joseph Pilates. Então foi aí que começou toda a história. E me conta, como é que funciona o teu atendimento? O meu atendimento, então, lá no estúdio é individual ou dupla. A gente acredita que o Pilates clássico, ele demanda um pouquinho mais de atenção nas posturas, no movimento mais de qualidade e que a pessoa preste atenção enquanto ela está fazendo aquele movimento. Então, o nosso atendimento é de 45 minutos. Antigamente, antes da pandemia, a gente fazia de 1 hora, mas a gente não tinha nem tempo para respirar e nem conversar com a pessoa. Então, o que a gente fez? Diminuímos o tempo, conversamos com as pessoas, temos um pouco mais de contato, até da pessoa se... Porque a atividade física, ela tem que ter esse momento onde o cliente se sinta seguro para praticar contigo, como qualquer outra prática. Plenamente contigo. Então, é muito complicado quando a gente vai num local e não se sente seguro. E tipo, entra, vai, sai e faz. Então, o nosso atendimento é super personalizado. Mesmo sendo em dupla, a gente também consegue encaixar para que as duplas não sejam tão diferentes de faixa etária, tão diferentes
problemas ou coisa assim. Nível, né, também. Níveis. Então a gente encaixa essas duplas, ou às vezes vem mãe e filha, às vezes vem pai e filho, às vezes vem família, que a gente vai falar um pouquinho. Então a gente consegue dar uma equiparada nisso e a gente atende essas duplas, ou então individual. Mas também a gente atende individual quando é muito pontual. Por exemplo, a pessoa não conseguiu se encaixar, não descobriu a respiração dentro daquele movimento, ou daqui a pouco tem um problema, uma patologia um pouco mais séria, então, ou até uma gestante, que a gente começa a iniciar, a gente inicia o processo da metodologia, aí a gente coloca um pouco mais individual, depois a gente passa a ser uma dupla e assim a gente vai. A frequência a gente não deixa muito rígido, porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, por demanda de tempo, até não sabem, né? Mas uma vez na semana, 2 vezes na semana, é critério de cada cliente. Sim, até porque no início a gente tem, como é um trabalho muito personalizado, né? Tu falou com gestante, até para pessoas que nunca fizeram Pilates, começar já com uma dupla, eu creio que, né, isso seja um pouco complicado. Então eu sempre, quando, pelo menos no meu estúdio, eu sempre falo assim, vamos tentar fazer pelo menos um mês individual, Isso. Até para tu pegar bem a técnica. Isso. Aí depois, vamos ver se tu se encaixa com uma dupla, até para tu ver, né, o nível da pessoa, tu vai treinando a pessoa, né? E nesse sentido, a gente oferece a primeira avaliação, é individual. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo naquele corpo. A gente tem, então, as avaliações de simetria, a gente tem as avaliações de articulares, como está a flexibilidade, como está aquele controle motor, como é que está a saúde do corpo, né? Como está o equilíbrio. Porque muitas vezes as pessoas acham que é falta de equilíbrio, mas às vezes não é falta de equilíbrio. Às vezes é uma coordenação motora, às vezes é a tua mente, a consciência corporal. E como tu disseste no início do programa, é muito corpo e mente, o tempo inteiro. Então, se a gente está muito distraído fazendo o Pilates, Joseph Pilates falava isso, que não estamos fazendo Pilates. Então, no primeiro momento, a gente deita num reformer ou deita num mat e vai praticar Pilates pensando em Pilates. Até porque não tem como, né? Muitos exercícios, tu não te concentrar, tu não vai fazer adequadamente, tu não vai fazer. Não vai respirar sincrônico, não vai ter o benefício que aquela circulação sanguínea vai te dar, aquele movimento que vai ultrapassar pelas tuas células. Então tem uma frase muito boa do Joseph que eu gosto muito, que é, quando a gente faz a prática do Pilates, é sempre uma nova atividade. O mesmo movimento, repetido 2, 3, 4, 20 vezes, sempre serão 20 exercícios novos, porque você vai abrir novas áreas cerebrais, porque você vai descobrir coisas novas dentro daquelas células que se renovam, e aí você consegue respirar melhor, você consegue dizer, era assim que é esse exercício? Era para fazer desse jeito? Nossa, mas era tão fácil assim. Por quê? Porque aquela técnica, através da repetição, vai te dando uma sinergia um pouco melhor no teu corpo, e aí é só... Uma coisa que eu acho muito legal do Pilates, que ele te desafia. Isso. Né? Ele sempre faz com que tu faça aquele exercício, a próxima vez que eu for fazer, eu vou fazer melhor ainda. Isso. Né? Então ele dá aquele desafio, né? A vontade de tu realmente voltar para uma aula de Pilates. E eu sempre digo assim, inclusive para os meus alunos que me procuram para a formação, que eu formo pessoas também, formo profissionais de Pilates também, e eu sempre falo para eles, vocês precisam entender que aquele aluno vai chegar de um jeito e vai sair de outro, mas ele vai sair de outro querendo voltar para a próxima aula. Então, para isso, a gente precisa dar uma condição de desafio no último exercício. O último exercício vai ser o link para a próxima aula. E aí a mágica acontece. É verdade, concordo, é isso aí. A gente está em sintonia aqui. Ai, que bom! Mas me diz assim, Michele, qual é a diferença então do Mat Pilates para o Pilates em aparelhos? Então, o Mat Pilates, ele foi condicionado a uma sequência para que todo mundo praticasse em casa. Tanto é que existe o único livro super divulgado no mundo inteiro, é o livro de Joseph, com a sequência dos 34 movimentos, onde ele deixa descrito todos os exercícios, início, meio e fim do exercício, onde respira, como respira, inale, como é que ele coloca? Inale lentamente, exale lentamente, em cada movimento. Então, a diferença do Mat é que ele é sem equipamento nenhum, sem mola nenhuma, é a tua vontade, é o teu corpo, é a tua disposição, deita no solo com um mat, com um colchonete, que a gente chama, e pratica. Já os equipamentos já são constituídos por mola, são todos basicamente retangulares ou quadrados, enfim,
justamente para dar a simetria de caixa. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque no método a gente tem aqui o centro de força, é a nossa caixa. E a nossa caixa é de quadril a quadril, a ombro a ombro, tudo que envolve a coluna, e é onde a gente vai realmente crescer essa estrutura para... Powerhouse. É o powerhouse, é a nossa casa de força, é onde a gente vai dar essa estrutura para os nossos membros trabalharem, é onde vai dar leveza, onde vai articular a coluna, é onde a gente vai criar espaços. Então, a gente vai curar coisas a partir do centro de força. Então, é o núcleo. Então, os equipamentos, eles assistem, eles resistem a essa condição de força, enquanto o match é a tua própria força. Então, eu costumo dizer assim, quando o aluno chega, é muito desafiador colocar ele no match. Então, a gente precisa colocar ele num equipamento, e esse equipamento vai dar uma resistência e a gente vai conseguir ver e avaliar onde é que estão realmente o nosso caminho. Aí, ali que ele começa a criar um pouquinho mais de força, um pouco mais de condição, um pouco mais de gesto motor, aí a gente manda ele pro match. E aí, sim, a gente consegue ver a evolução. Essa é a métrica do clássico. Até porque, tipo, ao meu ver, né, o solo é muito mais difícil. Muito, porque é a tua própria difícil. Força ali, né? A tua própria condição física ali. Por mais que seja pesada, as molas, eles estão te guiando. Então, né? exato. Eles estão te direcionando. E eles têm o próprio... Aqui sentadas, né? A gente está tendo uma própria percepção, a gente está tendo uma sensação de que se eu desabo aqui, sentada, é muito gostoso fazer isso. Não, mas só um pouquinho. O Pilates, ele me ensina que existe uma condição de força onde eu empurro o chão e eu consigo ativar a minha coluna. E eu consigo me manter numa postura. E é isso que os equipamentos fazem. O match já é mais delicado, porque o match tu tem que ter essa consciência de se empurrar, de ter as alavancas, de trabalhar com a lei da física e da gravidade, porque não tem mola para te ajudar. É tu contigo mesmo. E sobre gestante? Vamos é lá. seguro Muito. praticar? Tem algum trimestre específico para começar? Como é que funciona? Então, sou mãe, tenho um menino maravilhoso de 6 anos e eu não parei Pilates. Eu fui descobrir a minha gestação com 7 semanas e desde então eu já estava praticando, fui na minha ginecologista, obstetra, e ela já me orientou, não pare. Por quê? Eu já tinha Pilates 15 anos no meu corpo, né? Então, eu segui. Mas isso são casos, todos os casos têm que ser avaliados. Quando chega uma pessoa que já está, uma mulher que já está gestando, aí eu preciso ver como é que está essa condição de gestação. Como é que está com o obstetra, já liberou, não liberou e tal. Nunca fez atividade física ou praticava? Como é que é essa relação? Então, o Pilates não tem contraindicação, a gente consegue iniciar a qualquer momento, mas a gente precisa ter cautela nos primeiros 3 meses. Principalmente assim, é uma gestante jovem? É uma gestante 30 mais, 40 mais? Como é que é essa gestante? Como é o histórico dela, né? Então, eu avalio isso e a partir disso, assim, eu não pararia. Mas a gente tem que avaliar caso a caso. Mas não tem perigo nenhum. Com certeza. Pelo contrário, só benefícios. Porque a gente vai dar uma condição, principalmente mental, de controle físico, da onde ela tem que realmente fazer força se for um parto normal. E como vai ser essa recuperação depois disso? Se vai ser uma cesárea, se não vai? Como é que vai ser essa recuperação? Qual é o controle que ela vai ter daquele abdômen, daquele centro de força? Porque, eu não sei se tu te lembra, né? Mas a gente perde totalmente a força de centro depois de uma gestação. Então, vem toda aquela musculatura, todas as vísceras mudam de lugar. É uma loucura aqui dentro, no centro. E quando a gente começa a praticar a atividade física e praticar o método, a gente começa a reorganizar tudo lá por dentro. Aí a gente começa a fazer uma drenagem visceral, inclusive, através da respiração, dos movimentos e tudo mais. E o pós é muito mais rápido quando tu começa já a prática do Pilates. Mas eu costumo dizer, quer engravidar, faça Pilates desde já. Quando tomou a decisão, quero engravidar, começa Pilates. Com certeza, já fazer um treinamento, né? Faz prévio, já prevê. E quais são os objetivos que nós vamos ter com essa gestante? Então, a gente vai ter objetivos bem claros, porque é o seguinte, eu, hoje, passando já pela experiência de mãe, a gente fecha demais a nossa caixa, porque a gente segura o bebê, a gente dá banho, a gente pega ele de baixo para cima. Então, a gente precisa ter uns cuidados bem importantes de reforço muscular profundo mesmo, que é
Coluna em primeiro lugar. Todos os eretores da coluna, a gente precisa estar ativa. Fazer torções, porque a gente faz torções para pegar o bebê. Fazer movimentos de flexão, mas com consciência das extensões que são as compensações do método. Então, o método tem muita compensação, o tempo inteiro, flexão, extensão, lateralização, torções, justamente para prever todas essas possibilidades físicas das mulheres e dos homens quando já for, porque assim que o bebê nasce, ele nunca mais para de crescer. Então, os homens também precisam de força. E nós, mulheres, a gente precisa de outros tipos de força. Por exemplo, a gente precisa de costas, porque a gente precisa, no intuito da amamentação, a gente debruça muito em cima e a gente relaxa muito. E essa musculatura precisa estar forte, mesmo relaxada. Então, quando a gente vai levantar, a gente precisa ter força de pernas, a gente precisa ter força de quadris. Então, por isso que o Pilates é tão eficiente, porque ele é um método completo e a gente fala, né, que é uma peça só o tempo inteiro. O projeto do Pilates foi feito para não pensar por segmento. A gente não pensa em bíceps, em coxa, em quadríceps, a gente não pensa nisso. A gente pensa num todo. Então, a partir do momento que a atividade física pensa num todo, fica muito mais completo. E aí a gente consegue ver para uma mãe esse futuro, que ela vai precisar de todos os movimentos mais completos. O simples agachar para brincar com a criança, para colocar no chão. Porque, geralmente as crianças nessa idade elas vão para o chão. E aí? A gente não consegue agachar? Não consegue ter mobilidade de tornozelo para descer e para colocar lá? Então é tudo isso, assim, é um conjunto. E a gente tem que ter algum cuidado especial durante os exercícios? Tem alguma posição que não é recomendado, né, fazer? Tem sim. Porque vamos pensar. A barriga, ela começa a crescer, o bebê começa a crescer, começa a pressionar todas as vísceras e começa a pressionar inclusive nervos. Então, uma das posições mais que a gente precisa cuidar, a partir de um sexto, sétimo mês, é a posição de decúbito ventral. Então, barriga para baixo. Barriga para baixo. Porque a gente vai pressionar o nervo vago, fazer as extensões já são um pouco mais complicadas porque tem aqui o bebê e não é por... a gente precisa tirar um mito aqui, já vou rapidamente falar sobre isso, que não é que não possa deitar de barriga para baixo. Pode e deve, mas o problema é quanto tempo vai ficar ali. Então, quando começa a pressionar e fazer uma extensão, a gente tem muitas possibilidades no método que a gente pode explorar essas extensões, né? Mas também de barriga para cima. É uma posição que a gente acha que é segura, mas às vezes não é, porque em determinados momentos aquele bebê já está pressionando o nervo vago e numa tentativa de flexão a gente pode causar uma tontura, vertigem, pode ter um desmaio, pode ter várias complicações em questão do nervo vago mesmo. O aparelho respiratório todo está muito envolvido quando a gestante está já a partir de sétimo mês, oitavo, a gente precisa cuidar muito. Sim, até porque assim, ela já, né, dependendo ali no segundo trimestre, principalmente mães de primeira viagem, Isso. né, elas ficam com muito receios, medo, né, de ficar de barriga para baixo. Então, não é que não possa, né, mas tem que cuidar, né. Então, e a pessoa também tem que estar confortável, né, durante o atendimento. Com certeza. E por isso que e lá no estúdio a gente dá esse tempo de conversa. Porque chega uma gestante cheia de hormônios, com receio, primeira viagem, não sabe muito bem como que ela vai encarar isso, ela não sabe nada, na verdade. Ela só leu sobre o assunto ou tem experiências dos outros, então é bem complicado. Então a gente procura ouvir. Ouvir, a gente escuta, a gente deixa esses emocionais virem para fora na gestante e a gente tem um maior senso de acolhimento nesse momento. Porque a gente precisa entender que aquele medo é um medo comum, normal, mas é o medo da mulher. Então, a gente sabe que para o bebê não vai acontecer nada, mas a gente sabe que a gente precisa deixar ela segura, com movimentos seguros. Então, eu não preciso botar ela de cabeça para baixo, fazer exercícios mirabolantes. Não, eu preciso ser eficiente. Eu tenho 8 meses, 7 meses para ser eficiente naquele treinamento. E se a gente for pensar em questão de corpo, 8 meses é pouquíssimo, 7 meses é pouco, mas para o Pilates é muito. É muito tempo. Uma vez, 2 vezes na semana, a gente consegue deixar o corpo da mulher muito preparado. Então, a gente precisa só ter um pouquinho de sensibilidade nesse momento.
Tá, e no pós-parto, né? Como é que a gente vai fazer essa recuperação do abdômen e do assoalho pélvico? Isso, então a primeira avaliação é, tá liberada? Tá ok? A gente já pode começar a reabilitação? Beleza, então a gente vai avaliar o que aconteceu. Foi um parto cesárea? É um tipo de caminho, um direcionamento. Foi um parto normal? É outro tipo. Porque o parto normal não houve corte, não houve cicatriz, não houve nada. Então a gente consegue ter uma recuperação mais rápida. Porque está tudo no lugar. É só a gente reorganizar, conduzir aquela respiração com o foco do powerhouse, que é o foco da caixa. É aquele abdômen que a gente pode fazer agora todo mundo para dentro e para cima. É uma sensação de já reorganizar tudo. Já na cesárea é um pouquinho diferente, porque essa cesárea já teve cortes, provavelmente já tem pouca sensibilidade da própria cicatriz. Então, é uma recuperação um pouco diferente, mas a gente já pode começar com exercícios de, eu diria, um reformer, que o reformer ele é universal. Esse é o nome do reformer universal. Então, o reformer ele te dá uma assistência de ângulos, onde a gente consegue usar o corpo todo de uma forma onde a mola, que está lá embaixo do carrinho, consegue acessar todos os movimentos corporais, sendo eles em todos os ângulos de barriga para cima, sentado, ajoelhado. Então, a gente consegue ter esse acesso ao corpo muito mais fácil e rápido. Então, eu diria que a recuperação ela se torna mais rápida a partir desse olhar que a gente vai ter como instrutor para esse corpo, avaliar tudo o que aconteceu e uma rapidez maior se a gente for por um caminho de condução mais corpo todo o tempo inteiro. E não desafios. Eu acho que a gente tem que começar meio que do zero, sabe? Para aquele corpo entender que, opa, aconteceu alguma coisa aqui, né? E aí a gente chama isso de return to life. Para reorganizar. Life é uma reorganização. Porque o return to life, ele é o lema do Pilates clássico. Então, é Return to Life through Contrology. Então, é retornando à vida através da contrologia. Então, isso a gente consegue ver, assim... Eu já passei por isso nesse Return to Life pós-gestação. É muito interessante, porque a gente não faz coisas, a gente faz o corpo se mexer de uma forma que a gente não imagina que ele se mexe. Então, a gente descobre novas possibilidades. Aí é só praticando. É verdade, só quem sabe, né? E eu convido a todos que pratiquem. Não, e dá pra ver também, né, no teu olhar, quando tu fala do Pilates, né, eu também sou muito apaixonada, né, é o brilho, né, a gente fala de uma forma assim, porque realmente a gente vê muito resultado, né, e eu fui muito feliz, né, não é um ciclo que se encerrou, mas é que ainda daqui a pouco pode ser que volte, entendeu? Mas olha quantas pessoas foram e voltaram, né? E é muito... É sobre isso, né? É sobre isso, porque é Return to Life. Tu retorna, o movimento faz o teu projeto agora e vai saber lá na frente o que nos espera, né? É verdade. Mas o método é para todos e eu acho que ele é muito importante. E agora sobre crianças, a partir de que idade elas podem praticar? Então, eu costumo dizer que Pilates, ele é muito natural. Se tu for verificar a tua filhota lá e o meu filho pratica comigo desde bebê. Então, a gente consegue ver movimentos muito normais. E eu olho pro chão porque eu vejo no mat, né? O Pilates de solo. Porque ele é muito natural, ele é muito orgânico. Então, aquilo flui. Mas, para realmente entrar no mundo do Pilates mesmo, eu acredito que a partir do momento que a criança já está alfabetizada, já é um bom momento. Porque ela já te entende, já sai um pouco da ludicidade, ela já sabe que aquela mola vai ter um apoio, ela já sabe que aquele braço vai ter um apoio, um suporte, aquele pé vai ter um apoio, um suporte. Então, a partir do momento que ela está alfabetizada, é o momento que ela entra para o Pilates. Antes disso, vamos ir por um estúdio de Pilates, mas vamos praticar um pouco mais lúdico, um pouco mais na brincadeira, a gente insere o Pilates. E como é que o Pilates ele pode ajudar, né, no desenvolvimento motor dessas crianças e também na postura? Tá, então vamos lá. No desenvolvimento motor, a partir do momento que a criança começa a caminhar, a gente não aprende a caminhar, né? A gente sai caminhando, a gente já levanta e sai caminhando. E já no Pilates, o desenvolvimento motor a gente consegue ver através da pisada, aonde que estão os melhores apoios para aquela criança se estruturar e ter uma boa postura ou não. Então, quando a gente tem um equipamentinho chamado Foot Corrector, que a gente faz esse equipamento, dá um apoio para o pé
e uma alavanca para a pisada, uma alavanca para o quer passo, mostrar eu ele? quero. Esse é o equipamento. Então, quando a gente tem esse equipamento, quando a gente coloca, então, o apoio do pé... Posso demonstrar? Pode, claro. Dani, vou demonstrar, então. O que acontece? Quando a gente tem esse suporte e a gente tem um apoio melhor, que todo o nosso corpo fica num registro de alavanca, a gente consegue colocar todo o peso. E aí a gente vai ver se o peso está mais para fora, mais para dentro. E a gente tem esse suporte um pouco melhor, a gente consegue ter uma boa postura. Então é a partir desse apoio que a gente tem uma boa postura. E na criança isso é muito claro, porque a criança ela não tem esses equilíbrios que nós já adquirimos de estabilidade de tornozelo, estabilidade de corpo. Ela não tem essa parte. Então a gente cria esse movimento para ela. E isso é muito incrível, porque a gente consegue ver esse desenvolvimento motor através da ludicidade. Só que a partir do momento que se torna um pouco, que ela vai crescendo, a gente vai vendo que ela vai começar a carregar peso de mochila, ela já vai para frente de um celular, de um computador. Hoje em dia está muito problemático isso, porque a gente atende adolescentes lá no estúdio. Crianças menos, mas mais adolescentes. A partir de 10, 12 anos, a gente já está tendo muito vício postural. E a gente vê que não é estrutural, é vício postural. É pegar aquele celular, desabar a cabeça e derreter a coluna, que a gente fala. E eles ficam assim. Então, tem todo um vício postural que a gente precisa criar condições de força mesmo nesses adolescentes. Então, a gente começa a criar a postura a partir das alavancas, do chão, do pé. E ajuda também na escoliose e nos joelhos valgos? Muito. Justamente por ter essa alavanca de oposição que a gente fala. Então, a gente pressiona o chão para levantar, para fazer uma oposição de forças. Aí, essa oposição cria esses espaços. Então, a escoliose, que é um S na coluna, ele automaticamente já é uma coluna que sofre por impacto. Então, essa coluna ela precisa de espaço. Quando a gente entende que o Pilates ele faz esse espaço, essa alavanca de crescimento, esse espaço, esses intervertebrais, a gente consegue diminuir dores. A escoliose cria muita dor. E quando ela é diagnosticada já na adolescência, muito mais fácil. A gente tem um ganho muito rápido de equilíbrios musculares. E já nos joelhos valgos a mesma coisa, porque o joelho valgo ele é um joelho assim, né? Então, ele faz esse formato de perna. Quando a gente cria essas oposições, a gente começa a crescer também a parte estrutural do quadril. E é onde a gente vai ter um maior controle motor. Não que a gente vá deixar aquele joelho de volta no lugar, entende? Ou então, já nasceu assim, mas a gente vai dar maior equilíbrio muscular para aquele joelho se estabilizar e não ter dor no futuro. Sabe que teve uma situação muito legal, assim, né? Que eu tive uma aluna que ela tinha um diagnóstico para fazer cirurgia, né? Aqueles diagnósticos, né? Com uma hérnia extrusa. Tá. E ela tinha muita dor devido a isso. E ela não queria de jeito nenhum fazer a cirurgia, né? Então ela veio até mim. E foi muito desafiador, né? Porque era muita dor e a gente foi lá, começou a fazer. Ela ficou há anos comigo, tá? E melhorando a cada vez, melhorando, mas não fez cirurgia. Aí um dia eu falei assim, ela começou a melhorar e eu falei assim, agora tá na hora de tu fazer o exame pra ver como é que tá essa tua coluna. Tu acredita que não tinha nem resquício da hérnia extrusa dela? Eu acredito. Gente, eu fiquei tão chocada com isso, sério, porque assim, a gente sabe que isso na verdade, isso. Eu tenho certeza que isso acontece, porque eu também tive um caso assim, que a gente diz assim, é o caso da vez. Então, a gente tem determinados, né, tem os clientes que chegam e aqueles que vão embora, aqueles que não querem mais praticar, mas tem aqueles que perduram. Eu tenho 15 anos de estúdio já. Mês passado eu fiz 15 anos de estúdio, que eu tenho o meu próprio estúdio. Então, muita coisa acontece. E esse caso também aconteceu lá com a gente. E é um caso que é o caso da vez. Então, a gente tem o maior cuidado, a gente tem o maior controle. E sim, a gente às vezes se aperta e diz, como que eu vou, por onde eu começo? E aí entra a história da metodologia.
É isso que é o rico no método clássico. Foi muito legal, porque assim, ó, ela depois, né, ela melhorou muito, enfim, não teve mais dor e continuou, porque é isso que acontece com as pessoas, né, elas vêm de repente por algum motivo, mas depois continuam. Então essa minha aluna ficou, sei lá, 10 anos comigo. Ai, e agora, quando eu tive que parar, ela me mandou uma mensagem tão linda, sabe, que tipo, eu fiquei até emocionada, né, porque ela, ai, tu foi muito importante na minha vida, eu tenho 60 anos e as pessoas, quando eu vou fazer exercício, elas ficam chocadas com a minha, né, com o meu físico, com a minha consciência corporal, tipo assim, sabe? Com a disposição, às vezes. E eu acho com a legal, musculatura, com a firmeza, a tonificação que ela tem, né? Com 60 anos. Exato. E tu sabe que tu disseste uma coisa assim muito importante, porque a gente, às vezes, como instrutores, a gente não se liga num pontinho só. Que a gente pode ser a gente é um facilitador e um botão de destravar todo um processo de uma vida inteira de uma pessoa, através do movimento. Então, às vezes, só um movimento aciona um gatilho, aciona um botão lá dentro daquele organismo que libera e destrava todo um processo lindo de autoconhecimento da pessoa. Então, a gente precisa entender que a gente não é só um instrutor de Pilates. Nós somos uns agentes facilitadores de autoconhecimento para aquela pessoa. Então, a gente pode transformar a vida inteira daquela pessoa através de um exercício. Através de uma consciência corporal que um equipamento vai dar. Através de uma conversa que vai gerar uma reflexão e que vai dizer, tá, eu posso pensar dessa forma. Às vezes um apoio que ela tá anos com dor, com esse problema da hérnia, que a hérnia é muito comum, né? E vai acontecer cada vez mais hérnias, por causa dessa má postura que a gente está tendo de eletrônicos, enfim. E isso, às vezes, um movimento que ela vai descobrir que diminuiu aquela dor, que vai diminuir essa hérnia, que vai reorganizar todo o processo dela, a gente transforma a vida dessa pessoa. Com certeza. Então, eu acho que esse é eu acho que eu volto àquela tua pergunta de o que é o diferencial do Pilates clássico? É isso. É isso. É a transformação. Porque a gente vê nitidamente a transformação das pessoas. E é muito gratificante, né? Quando tu vê que tu fez diferença, né, na vida dessa pessoa. E sabe o que é legal também do Pilates que eu vejo, assim, ó, aqui também é para a família inteira. Tu pode ir lá, é um momento de conexão também entre famílias, né? Tu pode ir lá com o teu esposo, né? Com a tua mulher, e é um momento também que tu ali te conecta, né? Sim, sim. Então, no espaço familiar, a gente tem mãe e filha, ou pai e filho, ou marido e mulher. Então, a gente tem muitas essas conexões e é tão interessante. Casal é muito interessante da aula, gente. É, né? Porque eu não sei o que libera ali naquele momento, que às vezes eu brinco com os meus alunos que eu tenho vários casais que fazem comigo, eu brinco que às vezes eu tenho que fechar a cortininha entre os equipamentos, que lá no estúdio tem tudo duplo, né? Então, eu tenho que fechar a cortininha, porque daí começa uma discussão, assim, do tipo, quem tá fazendo mais, quem tá fazendo menos, tu não tá fazendo direito, né? Só um pouquinho, deixa eu fechar a cortininha, que daí a gente começa. Sim, quando eu tinha um estúdio também discutia. É muito legal É muito isso. legal. Eu também tinha tudo duplo, né? E aí, quando a gente já entra, né, agora meio que falando de outros estúdios, né? Tipo, é porque como a gente é do método clássico, a gente sabe que isso é importante. É muito importante. Né? Ser individual ou em dupla. E quando a gente entra num estúdio que tem um aparelho dedicado, já sabe que não é o método clássico. Porque né? começa a circuitar. Mesmo eles dizendo muitas vezes que são. Isso. Ai, mas será que a gente vai entrar nessa discussão? Não vamos entrar, né? Não vamos entrar, mas tá tudo certo. Fica aí tá uma tudo dica. bem, cada um escolhe aquilo que for. Mas, assim, o método clássico, ele precisa ter ferramentas. E qualquer método precisa, né? Ter ferramentas. Mas a partir do momento que tu tem as coisas em dupla, a gente consegue ter mais condições de transitar pelo estúdio. E quando tem para 6 pessoas fazendo no mesmo horário, para 7, 8 pessoas fazendo no mesmo horário, enlouquecedor. Eu fico um pouco triste. Porque, tipo, dá para fazer, mas então coloca 6 reformers, coloca 6 Cadillacs, trabalha com 6 equipamentos, trabalha numa turma homogênea, né? Seleciona as pessoas que vão fazer aquela aula. Tá tudo bem. Agora, de cada equipamento. E todos circuitando, porque a gente chama isso de circuito. Circuitando nos equipamentos, pula. É que eu digo, né? Não é... Como é que tu vai medir daí? Tu diz que é Pilates, mas não é Pilates, né? Isso. Pra mim é um circuito ou fisioterapia. Funcional. Sei lá. Por que não? Exato. Né?
chama de funcional. Funciona. Mas não Pilates. É. Pilates, acho que Machuca a gente, né? Ai, machuca. A gente precisa de um pouquinho de respeito. Falando nisso, vamos fazer uma demonstração aqui ao vivo? A gente já vai mudar o cenário aqui, a gente vai botar um tatame e a gente já volta aí. 2 segundos. Voltamos aqui, então, com o tatame. E agora a Michele vai trazer, então, a Débora. Débora, pode entrar? Então, vamos começar uma demonstração. É uma demonstração já prática, né? Então, a gente vai praticar Pilates. Então, agora, aproveitando que a gente vai entrar em férias escolares, vamos botar toda a criançada para trabalhar aqui com a gente. Então, Débora, pode... A gente começa o primeiro exercício com o The 100. Então, o The 100 é o primeiro exercício clássico da sequência do Joseph. Então, a gente já começa estendendo bem os braços, alongando bem as pernas, a gente eleva o pescoço, a cabeça, os braços, flutuou e automaticamente flutua as pernas e começa o movimento. Então, a gente tem esse ângulo aqui do 100, 100 batimentos de braços, associados à respiração. A respiração é calculada de 5 em 5, 5 inspirações e 5 expirações, até completar 100 movimentos de braço, que dá em torno de 1 minuto de movimento. Então, se a gente não sabe, se a gente se perde ali na história, a gente conta 1 minuto, inspirou, desce naturalmente, flexiona os pés, já pode deixar os seus joelhos estendidos, flexiona só os tornozelos, elevou os braços, já retira um pouquinho do solo. Aí, agora começa então, inspira, quando expira, já vem trazendo todo o abdômen no centro de força, vai lá na frente e se alonga, num grande C da coluna. A gente tenta não perder essa coluna mais em oposição e começa então a descer. Pode juntar os pés aqui, flexionou. Então aqui, como está em casa que não consegue levantar, não tem problema, coloca a mão aqui em cima, vem, afunila, costuma dizer afunila o abdômen, alonga, deixa essa coluna alongar e quando vai descer, empurra os tornozelos lá para frente, calcanhares lá para frente, que isso vai dar uma arredondada na lombar e vai conseguir fazer o movimento de rolamento. Vem de novo mais uma vez, solta todo o ar quando sobe, então evitem de trancar a respiração e quando começa a descer, vai também soltando o ar. Muito bem. Agora a gente traz os braços aqui do lado do corpo, eleva a perna direita lá para cima, faz uma leve rotação externa para não dar um conflito aqui nessa articulação e a gente cruza essa perna e faz um grande círculo até o centro. E 5 repetições. Isso. E ficou no meio, circulamos para o outro lado. Inspira na descida, ex na subida. Inspira na descida e ex na subida. E nós, como estamos aqui de fora, olhando para esse corpo trabalhando, a gente consegue ver as simetrias. O que está fazendo força, o que não está. Então, o que é importante nesse exercício? Relaxar, que eu sei que é bem difícil, a coxa e trabalhar o centro de força, que é aquele abdômen mais profundo. Cruzou e em oposição, segura o abdômen, recolhe ele enquanto a perna está indo para longe, em todos os ângulos. A gente chama em todos os vetores, né, Dani? Que a gente vai fazendo todos os exercícios pensando em vetor. Ela está alongando para o pé e ela está alongando para a cabeça. E esse pé aqui a gente dá um pouquinho mais de estabilidade, fazendo uma flexão de tornozelo. E aí a gente executa esse movimento bem articular, é bem quadril esse movimento, tá? Muito bem, e agora a gente parte para um movimento chamado Rolling Like a Ball, ou Rolling Back. É um movimento que ele foi feito para respirar e é para massagear toda a coluna. Então a gente inspira na descida e expira na subida, e esse mat tá deslizando. Inspira e expira, eu te ajudo. E segurando o abdômen para dentro e para cima, a gente faz esse rolamento, que é um movimento para massagem e pode ir parando. Muito bom. Agora a gente chega um pouquinho mais para frente, Débora, e a gente vai para a sequência dos abdominais, que na verdade eu não gosto de falar, de dividir assim, porque na verdade não é uma sequência de abdominais, porque tudo no método é abdominal. Então a gente vai para a sequência mais que a gente sente mais o abdômen trabalhando. Então a gente vai para o single leg stretch primeiro e puxa e puxa. Então a posição é essa, o movimento é esse. O que a gente gosta de dar uma exemplificada? É que o lado oposto puxa o joelho. Puxa o joelho. Enquanto a outra perna alonga para longe, que a gente vai então fazer o stretch, o alongamento dessa articulação do quadril.
É aí que a gente vai ter o efeito desse exercício. E double leg stretch, um grande movimento, trazendo pelas escápulas o retorno das pernas. Então, inspira quando fica longe, expira quando fica perto. E de novo, inspira, a gente abre espaços, expira e segura as pernas de volta mais uma vez. Muito bem, dá uma descansadinha, relaxa, respira. O que é importante aqui a gente entender? Que quando a gente tem movimentos onde levanta o pescoço, a maioria das pessoas reclamam desta dor no pescoço, né, Débora? Então a gente faz essa contração pensando que é o pescoço que vai subir, não é o pescoço, é centro. Então vamos só exemplificar esse último movimento. Puxa os joelhos, traz os braços para cima, segura aqui. Quando a gente está nesse formato, a gente precisa entender que existe uma âncora, que são as nossas costelas. E aí você sobe um pouco mais e com o queixo colado no peito, como o Joseph pedia, a gente consegue ter uma maior estabilidade sem sofrer. E aí faz uma ou duas vezes só para exemplificar. Isso, porque aí a gente não sofre aqui em cima e fortalece o que precisa ser fortalecido. Muito bom. Agora então a gente vai para 3 movimentos, pode relaxar um pouquinho, Débora. 3 movimentos que foram propostos pela Romana, que foi a grande mulher que esteve ao lado de Joseph da década de 40, que levou o método Pilates para o mundo. Então a Romana botou esses 3 movimentos na sequência do match, que são os 3 exercícios de abdominais mesmo. Então a gente estende as pernas lá para cima, eleva o tronco, faz aquela âncora, e vocês não estão vendo, mas a Débora já está suando, gente. E vai alongar longe e longe. Então ela vai fazer uma oposição de forças. E notem o seguinte, olha a musculatura das costas dela envolvida, não é só abdômen. Então não tem como dizer que isso aqui é só um abdômen. É tudo, é alongamento de perna, é abdominal, é fortalecimento de costas, é essa ancoragem das costelas. Vamos passar para o próximo, Débora. Coloca as mãos entrelaçadas atrás, cresce, que nem eu digo, e vai para longe, enquanto o teu abdômen está puxando para cima. E volta. Aqui a gente inspira e expira. Muito bom. E aqui a gente tem o suporte das mãos na cabeça, então se torna um pouco mais fácil. Pero no muito, né? Inspira, segura muito o abdômen e expira. E pode dobrar os joelhos. Entramos para o criss-cross. Cruza. E aqui é o grande detalhinho desse exercício. Todo mundo acha que é só uma torção. E na verdade é uma torção com uma oposição. Então essa oposição é que vai dar aquela força abdominal no oblíquo que a gente tem. E que esse exercício é famoso, pode descansar, Débora. Esse exercício é muito famoso pelas, como é que chama? Pela velocidade, porque pega oblíquo. Só que se a gente for trabalhar ele com a respiração bem sincronizada e com tempo de movimento, 3 para cada sentido é o importante. Sentamos e terminamos o nosso match com o Spine Stretch Forward. Braços para frente. Relaxa um pouquinho aqui, a gente cresce a coluna, ótimo, e começa o queixo no peito, afunda as costelas e alonga para longe essa coluna. Então a gente tem que pensar que é spine stretch, a coluna, alongou, e aí volta articulando vértebra por vértebra. Muito bom, Débora, mais 2 para a gente finalizar essa parte. Olha que bonito. E olha como abre a coluna e retorna. Vou tirar o rabinho aqui dela, o cabelo, para vocês verem um pouco melhor. Vai de novo. Alonga. E notem, esse espaço, por isso que a gente fala que cura essas hérnias de discos, porque a gente abre espaços nas vértebras e retorna crescendo. Pode relaxar. Débora, como é que você está? Bem. Essa é a nossa demonstração, que é fluido, rápido e pode fazer, todo mundo pode fazer. Perfeito. Em qualquer lugar, né? Só deitar no chão. Perfeito. Débora, muito obrigada, hein? Foi maravilhosa. Amei, já tava aqui ó, querendo fazer junto, Ai, gente. Me deu eu uma também, saudade aqui, uma porque nostalgia. Eu sou muito suspeita pra isso, né? Eu pratico todo dia.
Ai, coisa boa. É. Então agora a gente vai falar do patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Agora, no mês de novembro, a Euroóptica está com descontos de até 50%. Esse aqui é um Prada moderno e atual e a cor tá muito elegante. Esse aqui é um Armani e ele é um clássico da marca, super elegante e sofisticado. Esse aqui é um Prada, ele é super versátil, combina com vários tipos de formatos de rosto. Esse aqui é um Persol, é um modelo masculino e ele tá super em alta, muito elegante. E o diferencial dele, que ele fecha, ó, diferente. Olha só como ele fica. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família, também trouxe a linha Kids. Tem esse aqui, que é um Ray-Ban. São óculos mais flexíveis. E tem essa marca aqui, ó, a Nano. Que você comprando este óculos, você ganha esta mochila exclusiva. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E também o diferencial da Euroóptica do Shopping Iguatemi, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E você comprando uma armação, você ganha de brinde a lente monofocal. Para mais informações da Black Friday, vou deixar o contato direto da loja juntamente com o QR Code. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Então tá, agora a gente vai entrar então no quadro de mitos e verdades. Ai, vamos. Vamos lá então, tá pronta? Tô. Pilates é só para mulheres. Mito. Mito, porque já o criador é um homem. É, exatamente, né? Pilates é só alongamento. Não, gente, mito. O Pilates é tudo que a gente conversou o tempo inteiro aqui nessa entrevista. Sim. Pilates emagrece. Muito mito. Porque Pilates, ele tem um condicionamento físico que ele vai acelerar o teu metabolismo interno. Ele é um método circulatório. Então, isso, consequentemente, ele vai queimar a caloria. Sim, não é Vai o emagrecer. principal Não é, objetivo. A gente precisa entender que o emagrecimento vem de uma dieta, que consequentemente vem de uma atividade física, um sono reparador, e aí sim a gente tem um conjunto para emagrecer. Mas o Pilates, ele ajuda sim no Com emagrecimento. certeza. Ainda mais fazendo o método clássico. Muito, porque vocês conseguiram perceber com a Débora que em 10 exercícios a gente consegue sim acelerar muito o metabolismo e praticar essa janela que dá essa abertura para o emagrecimento. Pilates é só para pessoas que têm dores nas costas. Mito. É preciso ser flexível para praticar. Mito, mito, porque a gente adquire flexibilidade com o método. Pilates e yoga são praticamente a mesma coisa. Mito. O Mat Pilates, ele se aproxima do yoga, porque o Joseph Pilates, ele reuniu muitos métodos para construir a metodologia dele. Então, sim, tem a veia do yoga, mas não é yoga. Criança não deve fazer exercícios de força. Mito. Mat Pilates dá mais resultados do que o Pilates com aparelhos. Mito também, porque a gente sabe que o Mat, ele é um desafio, mas ele sozinho, ele não vai ser... A gente precisa do sistema para construir aquele match. Então, a gente pode fazer em qualquer lugar, pode sim fazer, deve fazer o match em qualquer lugar, em qualquer momento e quando quiser, em casa, em qualquer lugar. Mas os equipamentos vão te dar a condição de força, de controle, de resistência da mola, de assistência da mola também. Perfeito. A origem do Pilates está ligada com a Primeira Guerra Mundial. Mito. Mito. Porque é o seguinte, a história do Joseph não começou na Primeira Guerra Mundial. Porque a história de Joseph, ele começou lá na infância dele, quando ele tinha o pai dele que incentivava as ginásticas, o ginásio, a mãe dele que incentivava a prática. E ele, como um
asmático, ele precisava de reforço e ele começou por ele. Então, claro, foi evidente na Primeira Guerra, mas a gente sabe hoje que a história não vem da Primeira Guerra, ele veio antes disso e imagina, ele nasceu... Mas os aparelhos... Os aparelhos, aí sim foram construídos nesse processo todo. Porque ele nasceu em 1880, me ajuda? 87. Que aí, então, ele veio... A Primeira Guerra foi ali em 1914, né? Então, ele foi construindo tudo isso. Pilates ajuda na memória e também na consciência corporal. Verdade, muita verdade nisso. Pensa que a gente está circulando, respirando, consequentemente, a nossa mente. Só educadores físicos e fisioterapeutas podem ser instrutores de Pilates. Então, aqui no Brasil é verdade, fora do Brasil é mito. É ótimo para quem tem incontinência urinária. Verdade, muita verdade, porque a gente trabalha todo o sistema de dentro para cima, de baixo para cima, então a gente aumenta esse espaço e diminui muito a pressão que tem e aumenta o fortalecimento do assoalho pélvico. Então, isso, consequentemente... Eu também tive uma aluna que eu ajudei nesse processo aí. Coisa boa. A gente precisa muito desses detalhes e desses depoimentos. Verdade. Podia ter colocado ali. Depoimentos. É indicado para mulheres com diástase abdominal. Super, verdade. Sim, porque a diástase, ela nada mais, ela é, né, o alargamento da linha alba. Então, todo esse movimento que a gente faz de para dentro e para cima, esse abdômen mais controlado, essa estrutura mais forte da caixa, diminui a diástase. Terminamos aqui. Ah, agora eu só quero que tu dê uma dica, assim, uma dica de ouro para quem quer começar a praticar Pilates, né, qual é a tua dica de ouro? Então, minha dica de ouro é que, em primeiro lugar, experimente uma aula. Porque a gente começa a perceber que a mente, às vezes, ela sabota o corpo. E o corpo, ele obedece o que a mente faz. Então, a minha dica é, tenha vontade de praticar a primeira aula. E experimente os exercícios que vão te dar resultado na respiração, no teu sono, na tua qualidade de movimento, na tua flexibilidade. E eu tenho uma frase, que essa frase foi até para uma camiseta, que é de corpo e alma, o Pilates me acalma. Porque a gente entende que a partir do momento que tu começa a praticar o método, como ele é, sem inventar moda nenhuma, tu consegue pensar melhor, se concentrar melhor, raciocinar melhor e muitas vezes se comportar melhor. Então eu digo que o Pilates é uma atitude, ele é uma postura com atitude. Então minha dica de ouro é que comece agora. Perfeito. Michele, quero te agradecer a tua presença aqui no programa. Assim, ó, eu fiquei em muitos momentos fiquei muito emocionada, não sei se chegou a perceber, porque me deu uma nostalgia, uma coisa tão gostosa, assim, de reviver tudo isso, sabe? Então, fico muito feliz de que tu veio, né, diretamente de Caxias do Sul para vir nesse programa. Então, assim, me sinto muito honrada de tu vir. E eu tenho um mimo aqui para ti, da emissora e também do programa Mãe Sem Culpa. Muito obrigada, gente. Eu me sinto muito honrada de ter esse convite por você, Dani. E mais do que nunca a gente precisa divulgar o método clássico. Com certeza. Pelo Brasil, pelo mundo. Mas agora eu já sei que tu também faz o curso, sim, né? Tu faz o preparatório. Eu preparo os instrutores. Muito obrigada a todos. E eu preparo instrutores para o mundo, gente. Porque a gente precisa preparar instrutores qualificados. Então, que saibam o método clássico. E quem quiser, então, entrar em contato com a Michele, vou deixar o teu arroba aqui na tela. Qual é o teu arroba? Arroba Michele Gianni ou então arroba estudioco.pilatesclássico. E agora, então, eu vou finalizar o programa, esse belíssimo programa, com uma mensagem muito acolhedora para você aí de casa. O Pilates é uma prática que, além de fortalecer o corpo, também trabalha a mente, trazendo muitos benefícios, não apenas para a saúde física. Ao praticar, você reconecta com seu corpo, respeita seus limites e, ao mesmo tempo, desafia-se a ir mais longe, sempre com consciência e leveza. Então, mãe, pai, famílias, reservem um tempo para vocês. É muito importante cuidar da saúde. É um momento de autocuidado e prazer que você merece. Movimente-se. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.